estudantes do 7º ano. Olha só, estamos agora entrando em um novo capítulo, certo? Então, ainda não está com o teu livro didático de geografia? Dá um pausa no vídeo, vai correndo pegar o teu livro de geografia, tá bom? Porque vai ser muito importante, né? Porque nem tudo estará sendo exposto aqui nessa tela, tá bom? Então a gente sempre vai contar com o auxílio do livro didático, o livro de geografia, ok? A gente está iniciando agora o nosso capítulo 7, que tem por título O Brasil em Regiões, ok, pessoal? Ele se encontra na página 114 do livro de vocês. Agora, tem um questionamento que a gente deve refletir, tá certo? Da seguinte forma: por que dividir em regiões? Qual o objetivo de regionalizar? E o que é regionalizar? Certo? Vou responder o último questionamento, né? O que é regionalizar? É você pegar elementos que têm a mesma característica e agrupar. Ok, pessoal? No caso de geografia, certo? Regionalizar os territórios brasileiros. O que é regionalizar os territórios brasileiros? É justamente você pegar aquela parte do território ou aquelas partes do território que tem as mesmas características, né? Por exemplo, que características são essas, professor? Clima, solo, vegetação, costumes, culturas e assim por diante, certo? Se aqueles estados, né, se aquele espaço geográfico ele tem a mesma característica, então ele é a mesma região, certo? Então regionalizar é justamente você fazer essa separação de elementos que têm a mesma característica, você forma um conjunto. Eu costumo dizer, né, que algo para exemplificar, que é maravilhoso você entender o que é regionalização, é o supermercado. Quando você vai para o supermercado, né, observe agora o que acontece, né, dentro da rede de supermercado, né? Cada corredor é um tipo de regionalização, porque ele separa os produtos de acordo com as semelhanças nas suas características. Quando você vai comprar, pode observar, né? Então nesse mês aí, vai junto com os teus pais e observe, né? Quando ele diz assim, olha, vai pegar o macarrão. Quando você chega no corredor onde está o produto macarrão, observe que tem todos os derivados, todas as massas referentes a macarrão, certo? Quando ele diz assim, olha, vamos na área dos frios, né? Comprar carne e assim por diante. Quando você chega na área dos frios, o que é que você encontra lá? Todos os tipos de carne. Quando você vai buscar o leite, você chega no corredor onde tem um produto leite. O que é que você encontra? Todos os produtos que têm a mesma característica do leite. E assim por diante. Então, o supermercado, pessoal, é um exemplo extraordinário de regionalização. Agora você vai pegar esse exemplo e vai pensar, né, no termo Brasil. Como regionalizar esse país de tamanho continental? Né? E é necessário regionalizar, mas na frente a gente vai observar, né, qual é a importância de regionalizar. É uma forma de controle, principalmente para o nosso país, grandes extensões. A gente precisa ter um controle, é um estudo, certo? Para atender cada região obedecendo às suas características. Né? Por exemplo, um projeto político para o estado de São Paulo, ele não pode ser aplicado ao estado de Pernambuco, porque são realidades diferentes. Né? As pessoas que trabalham muito com a regionalização são os agricultores. Então, uma agricultura que se desenvolve no estado de São Paulo, uma agricultura que se desenvolve em Santa Catarina, né, jamais você terá a capacidade de desenvolver essa mesma cultura no mesmo proceder aqui nos estados do Nordeste. O que pode acontecer é uma adaptação. O que é essa adaptação? Deixar, não é, essa área semelhante à área típica daquela vegetação.
ok? Fazer adaptações, certo? Então, a importância de se regionalizar, né, ele mexe com a questão política, ele mexe com a questão humana, física. Então, é necessário, sim, regionalizar. Porque a partir do momento que você regionaliza qualquer área, você começa agora a ter um controle daquela área, você começa a conhecer o seu território. Você começa como é que eu posso dizer? A explorar de uma forma mais ativa, de uma forma mais coerente esse território, tá bom? Então, com o teu livro de geografia, observe na página 114, que a gente tem aí a evolução da regionalização, né, do nosso país. Então, observe que no primeiro mapa, em 1940, observe o que era a região Nordeste. Observe os estados que faziam parte da região Nordeste. Observe os estados que faziam parte da região Sul. Agora observe o mapa 10 anos após, 1950, 1945, 1960, 1970, 1980 e 1990. Esse último aqui é a nossa atual regionalização. Ó, professor, e por que tantas mudanças? Porque houve uma evolução no compreender do território brasileiro. Houve uma evolução no conhecer geográfico do Brasil. Então, a partir do momento que essa evolução científica começou a aparecer, alguém disse, opa, precisamos rever a nossa regionalização. Não é bem assim. Esse estado não pertence tanto à região sudeste, à região norte, à região nordeste, à região sul. As características climáticas dele, as características da vegetação do solo pertencem a outra região. Então, devido a isso, houve toda essa evolução, toda essa transformação que vocês podem observar nos mapas que estão expostos na página 114 do livro de vocês, ok? Vamos seguir? Eu tenho aqui o Estado brasileiro. Afinal de contas, o que é esse Estado? Esse Estado, por favor, não leve em conta. Não tem nada a ver com o Estado de Pernambuco, o Estado do Ceará, o Estado do Mato Grosso e assim por diante. Não. O Estado que ele está se referindo aqui, quando você encontrar essa palavra, né, no meio de um texto, né, que ele está se referindo a justamente esse conceito aqui, Estado, conjunto de organização política. Esse Estado é obrigatoriamente, no meio do texto, ele aparecer com E maiúsculo, tá bom? Porque esse Estado aqui significa conjunto de organização política. E, por favor, essa política que a gente está se referindo aqui não é política partidária. A política que está aqui é justamente o que é política? Uma forma de organizar o espaço, no caso aqui, no nosso estudo, é justamente o espaço brasileiro. Então essa política aqui é como administrar, como organizar, como separar e assim por diante. Esse conjunto de organização política a gente chama de Estado, ok? Justamente isso está na página 115 do livro de vocês, pessoal. Vamos seguir. Eu tenho aqui a divisão regional. Aí já durante a exposição, né, no início da exposição do nosso conteúdo, né, eu já tinha explicado o que é essa divisão regional. E ela é bastante importante, tá bom, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui, para ter uma divisão regional, é preciso levar em conta o aspecto físico da região, ok? O aspecto humano, a cultura, os costumes e assim por diante, e a questão da economia. Aquela determinada área, ela tem o dom para desenvolver qual setor econômico? Aí, quando você regionaliza, você descobre, né? Aquela área ali tem a aptidão para a industrialização, a outra para o comércio e assim por diante. Certo, pessoal? Então, a divisão regional deve levar em conta isso aqui. Não é simplesmente você chegar em um local e dividir, separar e dizer aqui é tal, ali é... Não é assim, não é bem assim, tá bom? Você deve levar em conta o aspecto físico, humano e econômico de cada região. Ok? Vamos seguir?
esse que eu acabei, não é, de expor, está justamente na página, também na página 115, ok, pessoal? Seguindo, eu tenho a divisão regional brasileira, certo? Aí eu tenho aqui, criada, veja só, o porquê dividir em regiões. O porquê dividir em regiões. Criada para permitir um melhor conhecimento e administração do território brasileiro. Ok? Então, se cair justamente esse tipo de questionamento, por que dividir em regiões? Né? Justamente, esse aqui é um fragmento do livro de vocês, tá bom? É para permitir um melhor conhecimento e também uma melhor administração do quê? Do território. No caso do nosso assunto, do nosso livro, do território brasileiro. Certo, pessoal? Então, vamos seguir, gente. Eu tenho aqui as principais divisões regionais não oficiais. Por que não oficiais? Porque essas divisões a gente não está mais usando, ok? Mas elas são importantes para a gente conhecer como era o passado, como era a divisão regional, quais foram as ideias pensadas para dividir o nosso território, certo? Aí no livro de vocês ele destaca 3 principais divisões não oficiais, significa a gente não usa, tá bom? Em termos só de conhecimento. Então a gente tem a primeira divisão, que é justamente Delgado de Carvalho. Depois a gente vem com Pedro Pinchas. E depois Milton Nascimento e Maria Laura, certo? Cada um desses aqui, eles pensaram em um tipo de redistribuição, de divisão regional, de uma forma diferente, de um olhar diferente, certo? O primeiro, por exemplo, o Delgado de Carvalho, ele levou em conta o quê? Por favor, acompanhe aí na página 117 do livro de vocês. Ele levou em conta a divisão regional, olha só, os aspectos naturais do país. Acompanhe aí no livro de vocês. Olha só como foi que ele dividiu, né, o nosso Brasil. Em Brasil setentrional ou amazônico, Brasil central, Brasil norte-oriental, Brasil oriental e Brasil meridional. Certo? Todas essas divisões aqui, ele levou apenas em conta os aspectos naturais do país. Não é? O que aspectos naturais são esses? Olha, qual é a riqueza que tem no Nordeste? E no Norte? E no Centro-Oeste? Ele saiu levando em conta essa divisão regional, né, nesse aspecto aqui, certo? Já o outro, que é o Pedro Pinchas, ele levou em conta, justamente ele está na página, né, do livro de vocês. Na página 118, ele levou em conta o aspecto históricos e econômicos. Olha só esses aspectos que ele elencou. Aí, como foi que ele dividiu o país? Observe aí o nosso país. Na página 118, ele dividiu em 3 principais partes. Olha só, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então ele fez um outro tipo de regionalização, levando em conta os aspectos históricos e econômicos. Certo? Então, para ele fazer esse tipo de regionalização, ele descobriu que a história desses estados aqui, na divisão dele, que está marcado como Centro-Sul, tem o mesmo padrão histórico e o mesmo padrão econômico. A divisão que ele fez, não é? Que ele denominou Amazônia, ele levou em conta, ele descobriu que todos esses estados que fazem parte dessa divisão que ele fez, tem o mesmo padrão histórico e econômico, e assim por diante. Ok? A próxima é de Milton Nascimento e Maria Laura, que se encontra justamente na página 119 do livro de vocês. Esse daqui também é muito interessante. Olha só, esses dois, eles dividiram o nosso país, regionalizaram o nosso país, levando em conta a estrutura de produção e a capacidade de integração. Ok? Aí, como eles dividiram o nosso país? Você vai encontrar o mapa na página 120 do livro de vocês. Né? Eles levaram em conta qual é a aptidão de cada região para a sua produção e qual a sua capacidade de integração. O que é capacidade de integração? Trocas comerciais,
tá bom? A capacidade política de se conversar, né? Como está o sistema educacional, tudo isso eles levaram em conta nessas divisões, ok, pessoal? É algo também muito importante, não deixe de ler os textos. Eu aposto com vocês que depois dessa explicação, e logo após vocês passarem a fazer o texto, passarem a fazer a leitura desses textos, vocês irão descobrir que abrirá justamente o campo de conhecimento e de entendimento sobre essas questões aqui. Ok, pessoal? Logo eu tenho aqui as nossas atividades. Curtinha, tá bom? Da página 120, a página 120 e a página 121. Não esqueça de tirar uma foto e mandar para o e-mail, Não esqueça de tirar uma foto e mandar para o meu e-mail. Ok, pessoal? Um forte abraço e não perca a fé.